Senhoras e senhores, aqui está ele, piloto da GP2 pela Racing e paulistano, 24 anos. Aqui está Lucas Di Grassi, senhoras e senhores. Tudo bem, meu querido Lucas? Tudo bem? Boa tarde, Emílio. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso em receber você que está correndo na GP2. GP2. Isso, esse ano é GP2 só. A GP2 é aquela que é antes da Fórmula 1. É a série B do campeonato, digamos assim. Seria a série... Não, a série B não, é aspirante. O aspirante. É, o aspirante, né? A Fórmula 1, né? A anterior à Fórmula 1 é GP2. E faz os mesmos percursos. Onde tem Fórmula 1, tem GP2. Isso, a GP2 segue a Fórmula 1 nas etapas europeias. Então começa em Barcelona, termina em Monza. É, você vai... Falou agora o Karsug. Flávio Briatore. Luca Di Grassi. Como é que é o negócio aí, Karsug? É Luca Di Grassi. Então conta a história do Lucas. Não, o Luca é um menino muito... que eu conheço desde criança. E você do Pica-Pau. Você teve... O quê? Cientista lá do Pica-Pau. Pica-Palha. O Pica-Palha, você vê a caca dele, o Pica-Pau não fala, pô. Não, é um cientista bigodudo. Você esteve perto de ir pra Brown, não foi isso? Foi, a gente testou ano passado. Testou eu, Bruno Senna, e contra o Jenson Button, em Barcelona, no final do ano passado. E na época o Button não era considerado tudo isso que ele está hoje, né? Então o teste foi bem perto, a gente ficou 2-3 décimos do Button no teste, com um dia de teste só. Mas era pra Honda, não era pra Brown, era o mesmo carro que a Honda tinha corrido em 2008. Aquele lixo, né? É, aquele carro que não era tão bom. E daí, depois que a Honda saiu, teve um monte de problema, acabaram... Mas esse carro é Honda? Não, o motor é Mercedes e o carro foi desenvolvido por uma empresa... Mas era Honda, não era? Era a Honda, a equipe Honda. Não, então, era a equipe Honda que virou Brown. Fechou a Honda, a Brown pegou. Com outro motor. Outro motor, então, não tem nada outro tudo. Não, na verdade a equipe em si é a mesma, são o mesmo pessoal, a mesma fábrica, galera, mesmas máquinas que faziam o carro da Honda. Só trocou o motor. Só, você vê que mudou pouca coisa. Isso, ano passado eu era piloto reserva do Alonso e do Nelsinho, né, na Renault, e no final do ano teve essa oportunidade na Brown, na Honda, mas no final não rolou nenhuma das duas e eu resolvi correr de GP2 de novo. Pra esperar agora que tem 3 equipes novas pro ano que vem, né? E foi verdade que você teve também um convite bacana, assim, com grana envolvida, tudo pra correr de Indy, no lugar da Linho? Não, houve conversa com a Penske ano passado, mas convite real mesmo não existiu. Eles estavam esperando, confiantes que o Elinho fosse voltar, como aconteceu. Então, acho que a Indy é um caminho paralelo. Não dá pra você ir pra Indy e depois voltar pra Fórmula 1. Eu preferi esperar um pouco, um ano a mais, na GP2 pra tentar a Fórmula 1, antes de tentar minha carreira no automobilismo americano. É um grande problema quando você tá começando a carreira, essa história de patrocínio. A GP2 é uma categoria muito cara e eu sempre tive apoio da Renault. Eu comecei um programa jovem, eu tinha 18 anos, eu entrei nesse programa da Renault de Fórmula 1, que eles pagavam todo o meu campeonato até eu chegar na Fórmula 1, contanto que eu tivesse resultado satisfatório. Então a Renault pagou até o ano passado, que eu fui piloto reserva deles na Fórmula 1, para mim na GP2. Esse ano acho que eu sou o único piloto que sou contratado para correr na GP2. A equipe tem um patrocinador forte, então eu não preciso levar nenhum patrocinador. Se eu precisasse, acho que não ia dar certo. Se para ganhar lugar na Fórmula 1 é necessário levar patrocínio como em outras épocas, ou não? Sempre ajuda, né? A Fórmula 1, esse lado político, o lado econômico da Fórmula 1 é tão importante quanto eu acho que o lado de talento. Você vê inúmeros pilotos que tiveram resultados piores. Por exemplo, o próprio Buemi, que ano passado terminou a GP2 em sexto, Nakajima, que terminou em quinto, e chegaram na Fórmula 1. E pilotos com melhores resultados não chegaram. Mas também os carrinhos também bem safados, né? Como é que chama aquele que tinha no Master System? GP. Você Imagina, começa lá, como é que chamava aquela... Minardi. Era Minardi. Não, mas era outro nome. Você começa andando de Corsa, né? Não era Minardi. Era Minardi. Por exemplo, no coisa você começa de Corsa. Você pode de Corsa até chegar no GT lá, você pega, aí vai juntando no grana. GT, no Gran Turismo você começa aí de Corsa. Vai comprando carro melhor, motor melhor, aí você vai melhorando. Não tem jeito do cara já começar com pouca grana. O Hamilton começou na McLaren, pô. Porque o Hamilton desde 5 anos de idade curtiu a isso, a McLaren investia no Hamilton desde os 5, 6 anos no kart já. Então ele entrou, já houve a oportunidade, ele entrou num carro que era muito bom. Hoje em dia ele é o mesmo piloto que ano passado, o carro não tá bom. Ele não consegue nem classificar. Tá tomando pau da Force India. Não consegue nem classificar dentro dos 15. Muito bem. Mas como é que muda de um ano para outro assim, tamanho? O cara foi campeão ano passado
e esse ano anda em último lugar. Então, imagina que é o mesmo piloto. Acho que a motivação dele é igual. O problema é que existem erros de estratégia para desenvolver o carro quando mudam regras. E por isso que está essa confusão que querem dividir a Fórmula 1, por causa dessa mudança de regra. Então, o carro não ficou bom, o carro ficou muito ruim. E um erro de projeto depois não dá para você consertar. Você mas ele podia usar o carro do ano mais passado. ou menos o que aconteceu com a Honda, então, né? Que vinha um carro ruim. Então, não porque mudaram as regras. Então, você tem que adaptar o carro às regras novas. Qual que vai ser a legal? Os caras queriam fazer? Que teve aquela briga, que a Ferrari falou, não, a gente vai fazer uma fórmula paralela. Resumindo, o que aconteceu? A Ferrari estava super bem, a McLaren estava super bem ano passado, mudaram as regras completamente. A Ferrari gastou milhares e milhares de dólares e está andando lá atrás. E precisa dar retorno para patrocinador, precisa dar retorno. E eles só estão andando lá atrás realmente porque as regras mudaram. Então, quem muda essas regras... mudou para todo mundo também, né? Então, muda para todo mundo. O problema é que foram regras meio que eles não estavam de acordo, as equipes não estavam de acordo. Quem impôs a regra... Por exemplo, o que fez com que... Na verdade, o que você está falando é o seguinte, mudou a regra e ficou mais equilibrado. Mudou a regra. Porque o ruim, o cara que tem menos dinheiro, está correndo mais na frente. Isso. E quem impôs essa regra foi a FIA, que é o órgão que organiza a Fórmula 1. Que é o que manda. Contra as equipes, contra a vontade das equipes. Então, esse ano, a FIA resolveu entrar com outras regras de novo para o ano que vem. E a associação dos construtores, as equipes, Ferrari, BMW e tal, se reuniram e falaram, não, a gente não vai aceitar esse ano essa mudança de regra, vamos fazer um campeonato paralelo. Não, hoje em dia tá junto, voltou a Fórmula 1, mas há uma semana atrás já tinham até assinado o contrato com um grande prêmio. O Senna, ele dirigia com o braço para fora. Era mesmo. Fumando um cigarro ainda. Não, quem fumava era o francês. O Alain Prost. Alan Prost. O Alan Prost fumava no cockpit, que eles ficavam 1 minuto na frente. Não, teve outras coisas também. Por exemplo, a FIA, pro ano que vem, queria fazer 2 Fórmula 1 diferentes. Então, regras para equipes pequenas, diferentes de regras para as equipes grandes. Mas no mesmo campeonato? No mesmo campeonato, só que as equipes pequenas teriam privilégios, poderiam usar peças e outros tipos de componentes que dariam uma vantagem muito grande. Então, as equipes grandes, Ferrari, McLaren, teriam que gastar 10 vezes mais que as equipes pequenas para andar no mesmo nível.